Na hora de atravessar a rua, não é sempre que Rodrigo pode contar com a gentileza de um desconhecido. Na maioria das vezes, ele atravessa a faixa sozinho, com a ajuda da audição bem aguçada e a convicção de que os carros vão respeitar. Existe uma maneira certa de auxiliar um deficiente visual na hora de atravessar a rua, o que muita gente ainda não sabe. No caso do deficiente visual, a pessoa se aproxima de você, ela dá um leve toque no seu braço, no seu ombro e questiona se você está precisando de ajuda. Se você estiver precisando de ajuda, você vai orientá-la da melhor forma possível, segurando no braço dela, ela um passo sempre à frente de você para que você perceba o caminho que ela está fazendo. É difícil saber se orientar no momento de trânsito e a gente também não sabe, às vezes, como ajudar. Eu acho que por isso, às vezes, acontece de não ter muita ajuda e tudo mais. Então é muito importante estar mostrando isso para a população, como ela pode ajudar e que sim, que a gente deve ajudar. A visão de Rodrigo foi embora na infância. De lá para cá, são anos com muita força de vontade e superação. Mas ele encara tudo isso com bom humor, contando histórias engraçadas. As pessoas muitas vezes se utilizar de algum mecanismo visual para poder te dar alguma referência, por exemplo, você está vendo aqui, ou você está vendo ali, ou muitas vezes te indicar com um dedo. Já tivemos alguns períodos aqui na Câmara, quando eu entrei, por exemplo, que acendiam a luz para eu poder me locomover em ambiente escuro. Para mim não faz a mínima diferença, porque eu sou cego, então não vai fazer a mínima diferença a luz acesa ou apagada. Então acontece essas coisas, e isso faz com que o ambiente fique mais divertido, né? Porque não tem como você, também tudo que acontece de errado, você querer sempre colocar alguma empecilho, alguma barreira, ou talvez agir até de forma mal educada. A Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas atende 160 deficientes, entre crianças e adultos, com cerca de 20 atividades, como natação, informática e a AVA, atividades de vida autônoma. São atividades de reabilitação. Quando existe a perda visual, depois, de adulto, então a gente tem que mostrar uma nova maneira de viver para eles. E como o nosso foco é a reabilitação, a gente oferece essas atividades ditas normais, para as pessoas normais, e mostra para eles que eles também conseguem. Que eles conseguem continuar a vida normalmente, mesmo tendo a perda visual. Luiz Fernando frequenta a ADV desde 2000 e tem se saído muito bem quando o assunto são as tarefas domésticas. O projeto foi desenvolvido para aquelas pessoas que ficam em casa, não sabem cozinhar, não sabem lavar um copo, às vezes limpar seu próprio banheiro, às vezes organizar sua própria cama. Então aqui na AVA, aqui você acaba aprendendo a fazer tudo um pouco, a mexer no fogão, acender o fogão, arrumar a cama, lavar o banheiro. Quem também vem dando um bom exemplo de superação é o jovem Fernando, nas aulas de informática. 2016, 24 de 29. A gente tem os leitores de tela, e tem um programa que tem um conteúdo próprio, que é o DOSVox, como se fosse um sistema operacional dele mesmo, que a gente também usa. E dá pra gente mexer normalmente no computador, e para digitar a gente acompanha usando as referências do F e do J, que tem a elevaçãozinha. Enquanto para alguns eles ainda são invisíveis, já para outros, motivo até de obra literária, como é o caso do escritor André Barreto, que acaba de lançar o livro Cegueira Sem Ensaio. Cegueira Sem Ensaio é um livro-reportagem onde eu conto 12 histórias de vida de pessoas que perderam a visão e como é o processo de reconstrução do indivíduo. O título é uma alusão à obra do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, e porque é a proposta inversa. Lá é um autor de ficção imaginando uma cegueira coletiva e quais seriam as consequências disso. Aqui não, são histórias reais, cada história contada por um indivíduo, e a gente junta essas histórias formando um mosaico do que é a cegueira. Foi um longo período de dedicação que lhe trouxe uma nova lição de vida.
São histórias inspiradoras. Realmente, lidar com perdas, para qualquer tipo de perda, todas essas histórias têm algo a ensinar. São lições de vida. Então, como que é um processo de você perder a percepção do mundo, da maior parte do mundo, porque a visão é o sentido responsável por essa percepção maior, varia entre 70% e 80% em alguns estudos. Então, como que você tem uma perda dessa dimensão e como você se reconstrói? E eles fazem isso, um grande exemplo. Nada se resume a um sentido que a gente tem, então dá para fazer tudo tranquilamente, dá para jogar, dá para mexer no computador, dá para estudar, dá para fazer tudo.